Olá, tudo bem? Eu sou Cláudia de Souza Barros e esse é um vídeo do mestrado profissional em ensino de biologia, Prof. Bio. Ah, essa atividade faz parte das atividades de aplicação em sala de aula e o tema do nosso trabalho é um estudo sobre evolução através de modelos filogenéticos. Para apresentar, a disciplina que foi trabalhada foi biologia. O conteúdo foi classificação biológica, evolução e filogenia. O período de realização foi junho de 2023 e os participantes foram os estudantes do segundo ano do ensino médio, turmas A e B, do turno tarde. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre a atividade. Estimular a curiosidade é a base do desenvolvimento de alunos mais integrados no processo de ensino-aprendizagem. Não haveria criatividade sem a curiosidade, já diria Paulo Freire. Então, o ensino por investigação, ele permite colocar o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem e protagonistas da construção do saber. O desenvolvimento de atividades que permitam uma mudança de perspectiva no envolvimento de estudantes, incentivando-os a relacionar as informações anteriormente estudadas, apresentadas de formas diferentes, uma vez que sabemos da dificuldade de se conseguir integrar o conhecimento de uma forma que possa ser assimilada significativamente pelos estudantes. Então, a nossa atividade ela tem como ideia central, na hora do seu desenvolvimento, que os alunos eles possam fazer a conexão entre o estudo sobre classificação biológica e a evolução dos seres vivos dentro do ensino de biologia, através dos estudos de árvores filogenéticas. Quais são os objetivos, então, que nós tivemos para desenvolver a nossa atividade? Desenvolver uma atividade investigativa sobre a evolução dos seres vivos através do estudo de modelos de árvores filogenéticas, a aprender a interpretar as árvores filogenéticas e compreender diferentes simbologias utilizadas na representação das árvores filogenéticas. Bom, para realizar essa atividade, nós desenvolvemos a nossa metodologia da seguinte maneira. Trata-se de uma atividade com viés investigativa, voltada para o aprofundamento dos principais conceitos sobre classificação dos seres vivos e permitindo entender como esse processo evolutivo ocorreu ao longo da história da Terra. Para que isso ocorra, é necessário que os alunos eles possam ser capazes de associar conceitos básicos utilizados no ensino da biologia, do ensino médio, e determinar como os seres vivos surgiram e como estão relacionados entre si, o parentesco que eles estabelecem entre si. Antes da realização da atividade, foram feitos os estudos relacionados aos conceitos, aos conteúdos, sobre classificação dos seres vivos, sobre evolução e também sobre filogenia. Componentes dispensáveis na realização dessa atividade. Os alunos destacaram principalmente a importância do conceito de filogenia. E para isso, a gente tem o que é a filogenia. É o estudo das relações entre diferentes grupos de organismos e seu desenvolvimento evolutivo. Ela tenta traçar a história evolutiva de toda a vida no planeta, baseando-se na hipótese de que todos os organismos vivos compartilham uma ancestralidade comum. Isso despertou nos alunos o interesse sobre as árvores filogenéticas e a gente, para que fosse trabalhado na nossa atividade, eles se perguntaram por que das diferenças entre os diversos modelos de árvores filogenéticas, se havia um porquê de se construir, como elas eram construídas, por que a diversidade. Isso levou, então, a que eles fizessem a pesquisa sobre os diferentes modelos de árvores filogenéticas e buscassem escolher um modelo que fosse trabalhado em sala de aula. Bom, o desenvolvimento da atividade foi feito em 2 etapas. Na primeira etapa, foi feita a pesquisa sobre a importância da filogenia.
sobre a importância da filogenia na compreensão do processo de evolução biológica e na classificação dos seres vivos. Nesse momento, os alunos pesquisaram diversos modelos de árvores filogenéticas e fizeram anotações e questionamentos sobre esses modelos. Na segunda etapa, eles escolheram um modelo específico para ser trabalhado em grupo em sala de aula. Em cada turma, foram formados 3 grupos com cerca de 4 ou 5 alunos. E para facilitar o estudo e as discussões, eles fizeram a ampliação do modelo escolhido pelo grupo em cartolinas. Essa etapa envolveu reflexões, debates de ideias, pesquisa e resolução de questões. Aqui nós temos os vídeos, né, da produção desse material. Nesse momento, os alunos eles estavam fazendo a análise do material que eles tinham trazido de casa. Eles tinham feito anotações que eles precisavam discutir. Eles trouxeram os modelos que eles queriam ampliar. Então, cada grupo fez o seu modelo, ampliou o seu modelo para que fosse mais na frente debatido e apresentado para os colegas. Além disso, eles pesquisaram sobre as características que estavam presentes nos modelos de árvores filogenéticas, como essas representações. Aqui a gente tem alguns modelos, como eles ampliaram já em cartolina, já em fase de pós, né, já de finalização dos modelos de árvores filogenéticas. A partir daqui, eles completaram as informações e foram discutir questões. Aqui a gente tem algumas das questões que eles se propuseram a resolver. E a partir da resolução das questões, os grupos fizeram as apresentações e discussões, enfatizando o que eles tinham aprendido, qual era a importância dos modelos, quais eram os parentescos dos grupos e principalmente a ideia da ancestralidade comum, né? Que todos os seres vivos eles tinham um ancestral comum. Então, depois das discussões, as apresentações entre os grupos, eles trocaram ideias e viram as diferentes árvores, que mensagens, o que eles tinham aprendido sobre elas. Então, como resultado, a gente tem o seguinte: durante todo o processo de desenvolvimento da atividade, foi possível se evidenciar momentos de interação entre os alunos, através de diálogos e discussões argumentativas, primeiramente dentro dos próprios grupos, durante a realização das etapas da atividade e também durante a resolução das questões propostas, que eles se propuseram a responder. E, posteriormente, durante as apresentações que os grupos realizaram entre si, trocando ideias, discutindo, trocando pontos de vistas e pontos em comuns ou pontos diferentes. Então, o que é importante também para a gente colocar aqui nos nossos resultados? Uma abordagem pedagógica que permita motivar a interação entre os alunos de conceitos que muitas vezes não despertam grandes interesses é por si só desafiador. E quando isso desperta neles habilidades de conectar a sua aprendizagem com o conhecimento crítico e atualizado, ele produz um sentimento de que podemos estimular nossos alunos a construir ativamente seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, apesar de ser uma atividade simples, a gente pode observar que os alunos se comprometeram e eles ficaram bem satisfeitos com o resultado. Então, a nossa apresentação foi essa. Muito obrigada. Um estudo sobre evolução através de modelos filogenéticos, Prof. Bio 2023.